Graças a Deus, amados. Como agradarmos a Deus? Quero que vocês abram suas Bíblias em Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Capítulo 6, versículo 8. Quando o pastor deu os nomes, né, que era da pregação, à noite, eu sonhei a noite inteira. O Senhor falava comigo, Miqueias, Miqueias, Miqueias. E eu vou falar uma coisa que eu me envergonho, eu não sabia que Miqueias era um livro da Bíblia. E aí eu acordei outro dia e eu fui ver a Bíblia. Eu falei, gente, o que é Miqueias? Aí eu abri a Bíblia e vi lá, Miqueias. Aí eu falei, ai, Senhor, vou ter que pregar sobre Miqueias. Mas glória a Deus. Então aqui diz, ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Todos nós aqui sabemos que a vontade de Deus, ela está revelada na Bíblia, né? E nós, cristãos, nós vivemos de uma forma que nós lutamos contra o pecado, embora nem sempre nós conseguimos vencer, né? E quem aqui, diante de alguma situação difícil, já se perguntou para o Senhor, né? Ai, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Ou como Deus gostaria que eu fizesse diante de tal situação? Você gostaria de fazer a vontade de Deus? Então, nesse versículo, amados, ele nos mostra 3 formas de agradarmos a Deus, a fim de termos uma caminhada vitoriosa. Primeiramente, nós agradaremos a Deus se praticarmos a justiça. Todos aqui sabem o que é justiça. Amém? Nós sabemos o que é justo, o que é certo, o que é correto, mas muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente não pratica a justiça. Nós sabemos o que é, só que não colocamos em prática. E não é isso que Deus nos sugere. O Senhor ele não quer que a gente só conheça a justiça ou que a gente só saiba o que é justiça. O Senhor ele quer que a gente pratique. Amém? Ele não quer que a gente fique observando os outros, se eles estão sendo justos ou não. Não importa. O que importa é nós, somos nós. Nós estamos praticando a justiça? Não importa o que está acontecendo à nossa volta, se as outras pessoas são justas ou não. No livro de Marcos, no capítulo 12, versículo 30 e 31, Jesus ele nos dá o maior exemplo de justiça, onde todos os mandamentos se resumem em apenas 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se nós cumpríssemos esses mandamentos, com certeza hoje o mundo seria bem melhor, não é mesmo? Então, nós também agradaremos a Deus se nós amarmos a misericórdia. Todo mundo sabe também o que é misericórdia, né? Misericórdia é você se colocar no lugar do outro, mas não só pensar na pessoa, né? Ai, que dó. É você se colocar no lugar da pessoa de coração. Misericórdia é você agir em prol da outra pessoa. Então, aqui, em Mateus, capítulo 5, versículo 7, diz, felizes são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E no livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 18, diz, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor, ele não retém a sua ira para sempre, porque ele tem prazer na misericórdia. Então, durante o momento que eu estava preparando a pregação, o Senhor ele falou muito comigo, porque eu creio que pela graça do Senhor eu sou uma pessoa que eu tenho muita misericórdia. E aí então eu me lembrei de quando eu trabalhava no hospital. E eu lembrei de um paciente que eu cuidava e eu peguei muita amizade com ele. Ele não tinha os membros inferiores, ele tinha sofrido um acidente e ele tinha perdido as pernas, ele tinha o intestino para fora, ele era todo cheio de problema. E eu lembro que um dia, eu cuidando dele, ele me disse uma coisa que mexeu muito comigo. Ele falou que o sonho dele era conhecer o mar
e comer um lanche do McDonald's. E isso me tocou, sabe? Assim, eu fiquei muito tocada. E aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, como é triste, né? A gente pensar que existem pessoas que nascem, que vivem, que morrem e que não têm o prazer de comer um lanche do McDonald's, né? E muitas vezes na correria do nosso dia a dia, a gente olha muito para o nosso umbigo, a gente esquece de olhar para as pessoas ao nosso redor. E assim, eu já me imaginava colocando ele no meu carro e levando ele para a praia. Eu ficava imaginando, sabe? Mas como eu trabalhava em 2 lugares, eu não tinha muito tempo, então infelizmente eu não pude levá-lo, né, à praia. Mas o lanche do McDonald's, eu lembro que um domingo, foi uma folga minha, eu fui no McDonald's, comprei um lanche e fui no hospital levar para ele. E aí eu lembro que quando eu cheguei no hospital, todo mundo ficava me olhando assim, né? Nossa, que louca, o que ela está fazendo? E aí eu cheguei no quarto e dei aquele lanche para ele. E a maior alegria foi ver ele comendo. Porque ele comia com tanta vontade, sabe? Com tanto gosto. E eu falei, nossa, Senhor, às vezes tem sonhos tão simples, né? De ser realizados. E a gente, pensando no próprio umbigo, a gente não enxerga. Então, para mim, aquilo foi uma felicidade. E eu fiquei muito feliz, sabe? E eu sei que eu sou uma pessoa que tem bastante misericórdia. E esse foi um dos motivos de eu ter saído do hospital. Porque eu queria resolver o problema de todo mundo, eu queria realizar o sonho de todo mundo, ajudar todo mundo, e eu me sentia muito frustrada por isso. E isso me fazia mal. Então, eu lembro que um dia também, no HU, eu trabalhei na UTI NEL, eu estava cuidando do bebê e tinha uma mãezinha lá, que o nenenzinho dela tinha problema. E aí eu lembro que a médica foi passar a visita, e eu ouvi ela falando que ela não poderia ir no outro dia, porque ela não tinha dinheiro para pegar um ônibus. E eu também fiquei muito triste, sabe, com isso. Porque eu falo, nossa, né, muitas vezes a gente tem dinheiro, a gente tem carro, a gente tem as coisas e a gente não dá valor. E aí eu cheguei em casa e conversei com o Douglas. Aí ele falou, então vamos tirar R$50 e amanhã você leva pra ele. Eu falei, então tá bom. Aí eu cheguei no outro dia toda feliz, né. E aí ela não foi, porque ela não tinha dinheiro. Aí eu falei, amém. Aí no outro dia ela estava lá. E aí eu chamei ela de canto, né, na hora que acabou a visita, e conversei com ela, sabe? Eu falei, expliquei, né, porque às vezes a pessoa não aceita, né? Então eu chamei ela e conversei. Falei, olha, eu escutei você conversando com a médica, eu sei como é difícil, né? Porque a pessoa já sofre de estar ali, né? De não poder estar com seu filho nos braços, né? De todo dia tendo que estar ali, visitar naquele horário. E aí eu falei assim, olha, eu trouxe um dinheirinho para você, para te ajudar na passagem, se ela aceitaria. E ela aceitou, ela ficou tão feliz, ela chorou. Mas além do dinheiro, eu dei uma Bíblia para ela. E falei, sabe, do Senhor. E ela ficou muito feliz. E então, eu me sinto muito tocada, sabe, assim, por essas situações. Eu sempre busco me colocar no lugar das pessoas. E eu quero que vocês pensem, vocês, no seu dia a dia, você tem olhado para o seu próprio umbigo? Ou você tem separado um tempo para olhar para o outro? Qual a necessidade do seu vizinho, do seu amigo, do seu irmão? Amém? Então, nós agradeceremos a Deus também se nós andarmos humildemente com Ele. Eu acho que esse tópico é um dos mais difíceis de praticarmos, né? Porque às vezes é fácil a gente ter misericórdia, né? Às vezes a gente se põe no lugar do outro, às vezes é fácil a gente ser justo, mas e humilde? Todos aqui sabem o que é humildade? Humildade é você aceitar menos do que você queria ou menos do que você merecia. Jesus, ele é o nosso maior exemplo de humildade. Jesus, ele deixou a sua glória, ele se fez carne, ele sofreu a dor da cruz. E somente diante dele que nós conseguiremos ser humildes. Amém? Em Mateus, no capítulo 5, versículo 3, diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O Senhor, ele é o nosso maior modelo, mas nós nunca seremos como ele, pois ele é perfeito, né? Só que nós podemos nos aperfeiçoar diariamente, buscando sua palavra e principalmente colocando em prática. Será que é tão difícil assim agradarmos a Deus? Eu peço que vocês fiquem em pé, amados. Fechem seus olhos. Deus, ele quer que tenhamos uma vida em abundância. Só que o inimigo não. O inimigo, ele quer que a gente viva no sofrimento, na dor, no pecado. E você? Você tem praticado a vontade de Deus?
Você tem agradado a Ele, praticando a justiça, sendo misericordioso e humilde com os seus irmãos? Ou não? Ou você tem deixado o inimigo agir em sua vida? Tome uma decisão. Lute contra os inimigos da alma, se coloque diante do Senhor e viva dentro da sua vontade. E assim, amados, eu creio, você terá uma vida vitoriosa. Em nome de Jesus. Amém?